São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Olá, povo de Deus, paz de Cristo a todos, amor da Virgem Maria e a proteção de São Miguel Arcanjo. Amém, gente? Neste próximo dia 2, dia 2 de novembro, se comemora dia de finados, Mas para os fiéis cristãos, católicos, chama-se de fiéis defuntos. A igreja reserva este dia para rezar pelos fiéis defuntos, aqueles homens, aquelas mulheres que morreram na fé. A igreja reza nesta data, neste dia, em especial 2 de novembro, pelos fiéis defuntos. Aquele homem, aquela mulher que morreu na graça, na fé, na esperança, da vida eterna. Irmão, então quer dizer que não reza pelos outros defuntos, não? Reza sim, meu irmão, em outras ocasiões, mas essa especificamente falando aqui do dia 2, reza pelos fiéis defuntos. Amém? E o que a Bíblia fala a respeito disto, É bom a gente saber que muitos não entendem direito, uns criticam, os protestantes em especial é que falam muito mesmo, porque rezar pelos mortos não existe. Então, para tirar todas as dúvidas e complicações, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito, dos fiéis defuntos. Que tanto a nossa igreja tem um zelo, tem um cuidado tão especial. No livro de 2 Macabeus, lá no Antigo Testamento, no capítulo 12, versículos 39, está escrito assim: no dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Então, desde aquele tempo, lá do Antigo Testamento, bem antes de Cristo, anos-luzes de Cristo, já se tinha esse cuidado de sepultar os seus mortos junto com seus pais, com seus parentes. Até nos dias de hoje é costume a gente ver aquele túmulo, com tantos corpos dentro, com tantos parentes. Geralmente é o pai, é a mãe, é um filho, é um avô, é um sobrinho, todos no mesmo túmulo. Esta prática já acontecia já no Antigo Testamento, lá em Judas Macabeus, segundo livro de Judas Macabeus. Era necessário para pô-los na sepultura ao lado de seus pais. No livro do Eclesiástico, por exemplo, no capítulo 7, mais precisamente no versículo 38, 37 e 38, está escrito assim: dá de boa vontade a todos os vivos. Não recuses esse benefício ao morto. Não deixe de consolar os que choram. Aproxima-te dos que estão aflitos. Ele fala assim, dá de boa vontade a todos os vivos. E não recuses esse benefício ao morto. Então, se eu rezo pelos vivos, eu rezo pela cura de um parente meu, pela libertação de um amigo, pela conversão de um filho, de um parente, se eu rezo que todos estejam bem, eu não posso também recusar esta oração, esta prece, essa intercessão a um morto. Como está escrito, gente, nas Sagradas Escrituras, tá certo? Em outra passagem de Eclesiástico, no capítulo 38, mais precisamente, versículo 16, também está escrito assim, meu filho, derrama lágrimas sobre um morto e chora como um homem que sofreu cruelmente. Sepulta o seu corpo segundo o costume e não descuides de sua sepultura. Enterra teu morto segundo o costume e não descuides de sua sepultura. Então é importante sim a gente manter o túmulo do nosso parente, do nosso amigo, do nosso ente querido limpo,
pintadinho, organizadozinho, não se descuidar, né, do zelo, do cuidado pelos fiéis defuntos, pelos mortos, como ensina as Sagradas Escrituras, viu? No livro de Tobias, mais precisamente no capítulo 4 e versículos 18, também fala assim, ó: põe o teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo, mas não comas ou bebas em companhia dos pecadores. Põe teu vinho, teu pão sobre a sepultura de um justo. Aqui ele está usando aqui uma linguagem bastante interessante e fácil de entender, né? Como você, meu irmão, minha irmã, eu temos cuidado com o nosso alimento, de comer bem, de comer nas horas certas, né? De cuidar, de ter zelo com as nossas coisas, em especial os alimentos, devemos também ter todo cuidado, né? Na sepultura do justo. Ter um zelo, ter um respeito, ter um cuidado especial. Como eu cuido das minhas coisas, eu também tenho que cuidar, devo cuidar também, né, dos mortos. Então, o dia dos fiéis defuntos não é uma data qualquer, não é um feriado que eu vou prolongar, que nem vai ser agora, né? E eu vou sair para passear, para beber, para farrear. O cristão não vê um feriado religioso dessa maneira. O feriado religioso, ele é criado, né, baseado nas Sagradas Escrituras. Não é assim à toa que se cria um feriado, não. Agora sim, né? O comércio se envolve nesses feriados e modifica muitas coisas, cria muitas coisas e termina tirando o foco, né, da religiosidade daquele feriado. Mas o cristão, em especial, o católico praticante, tem o feriado religioso como um dia, né, de se resguardar, como um dia de orar, como um dia de clamar a Deus, de fazer penitência e de rezar. Dia 2 de novembro, em especial, pelos fiéis defuntos. Aquele homem, aquela mulher, aquele parente que morreu, né, na esperança de vida eterna. E os que não morreram, a gente também reza, lógico também, sempre. Em toda a missa, reza por todos os mortos. Mas nessa data em especial, é pelos fiéis defuntos. Nossos parentes, nossos entes queridos, que a Bíblia manda a gente ter zelo e ter cuidado. Como fala no Eclesiástico, vou repetir, Eclesiástico 38:16. Muito rica, né, e interessante esse versículozinho. Para a gente bem meditar ele e vivenciar. Meu filho, derrama lágrimas sobre um morto e chora como um homem que sofreu cruelmente. Sepulta o seu corpo segundo o costume e não descuides de sua sepultura. Não é só no dia de finado que eu vou lá visitar, jogo uma tinta em cima, tiro aqueles matinhos, acendo uma vela e agora só o ano que vem. Não, ele pede que a gente tenha cuidado, tenha zelo, não abandonar. Palavra de Deus para nós, né? Palavra de Jesus Cristo, de Deus, nosso Senhor e Salvador para nós. Como ele fala aqui, ó, sepulta segundo o costume. E o costume era como? Macabeus 2, do 12 ao 39. Ele fala, no dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. O costume que se tinha e até hoje continua é sepultar sempre os seus entes queridos, se não no mesmo túmulo, mas no mesmo cemitério. É uma tradição não criada pela religiosidade, pela doutrina católica, não. A doutrina católica só acolhe aquilo que tem nas Sagradas Escrituras, que é o zelo pelos fiéis defuntos. Amém, gente? Então, se ficou alguma dúvida, né? Agora tirou nesse texto. E se você quiser se aprofundar melhor, você vai
pegar sua Bíblia e vai reler de novo, né, o que foi dito aqui, para tirar toda a dúvida e toda a questão. E vamos sim sempre rezar pelos vivos e pelos mortos. Amém? Se você gostou, deixa o seu joinha aí, compartilha, se inscreve no nosso canal para que essa palavra de Deus alcance mais e mais almas para Jesus. Amém? Até breve, se assim nosso Senhor nos permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.